Fala pessoal, mais uma vez eu estou aqui para trazer conteúdo relevante. Pelo menos esse é o nosso objetivo. Como você vê, estou aqui de cenário novo, fazendo aqui uma adaptação para que juntos possamos aprimorar a forma da transmissão do conhecimento. Deixe o seu joinha aí, deixe o seu comentário e comente se ficou melhor nesse formato, e aí nos ajuda a entender e seguir adiante. Nesse momento, como você vê na tela, nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes escrito por Salomão. Como está aí, será uma série de vídeos abordando aqui esse tema, o livro de Salomão. Vamos entender na entrelinha que de fato este homem, e aqui para nós bastante emblemático, complexo, ideias que a gente vai entender aqui, que faz parte da sua filosofia de vida. Eu não vou nesse vídeo introduzir você ao conhecimento propriamente dito do rei Salomão, porque eu estou partindo por um pressuposto que de fato você já conhece a história, já conhece os livros do rei Salomão, e então nós vamos aqui para o conteúdo, de imediato para o conteúdo. Eu convido a você a compartilhar comigo nos comentários o que você acha deste personagem, o que você acha deste livro e o que você também entende deste capítulo. É bem verdade que muitas vezes a gente nos depara com coisas difíceis na Bíblia, e acredito eu que um dos assuntos um pouco difícil da gente entender é as muitas frases filosóficas, vamos assim dizer, do rei Salomão. Aqui eu me proponho analisar o livro de Salomão, e nós vamos começar pela exposição da sabedoria de Salomão, capítulo 1, versículo de número 1 do livro de Eclesiastes. Qual é o meu objetivo nesse vídeo? Aqui eu me proponho a examinar, investigar, seremos investigadores destes versículos, tá bom? Então nós vamos examinar versículo por versículo, vírgula por vírgula. Nosso objetivo é fazer uma profunda pesquisa bíblica aqui, e aí eu pus uma profunda exegese dos textos de Eclesiastes escrito pelo rei Salomão. Vamos lá? Fique comigo, acredito que você vai gostar desse conteúdo. Entramos agora no capítulo 1 do livro de Eclesiastes. O versículo é o de número 1. Hoje, nesse vídeo, nós vamos analisar apenas o versículo de número 1. E o versículo de número 1 está escrito assim: as palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Nós vamos começar abordando e vendo qual é a ideia por trás desta expressão, desta frase. Por que que Salomão, quando ele inicia este livro, ele inicia desta forma? Ele poderia iniciar de diversas maneiras. Nós estamos aqui, e aqui eu preciso te dar este dado, no final da vida de Salomão. Quando Salomão escreve este livro, ele já é velho, tá bom? Já é avançado de idade. Então, imagina a trajetória que Salomão teve, e para agora aqui chegar e escrever com estas palavras, as palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, dentro desta pesquisa bíblica, para a gente entender, eu quero aqui tratar as palavras do pregador. É por isso que eu faço uma observação com relação a esta palavra, colorindo ela aí
de laranja, né? E aí nós temos a palavra ou as palavras do sábio Salomão, que aqui está intitulado com esta terminologia pregador ou professor. Nós temos um dado histórico e de pesquisa bíblica, que é o termo hebraico usado para esta palavra pregador. Se pronuncia esse nome aí, e esse nome está transliterado, obviamente, e se pronuncia Kohelet. Kohelet significa aquele que reúne ou aquele que convoca uma assembleia, né? Então nós estamos agora diante das expressões daquele que esse texto chama de o pregador. Kohelet em língua hebraica, aquele que reúne. Ele faz um apontamento. Esta palavra faz um apontamento para dizer que o seu significado é aquele que reúne, aquele que convoca uma assembleia. Mais na frente nós vamos ver também algumas outras terminologias que também é empregada esta palavra. Então nós vemos que as palavras do pregador, né? Do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Este é o primeiro ponto. E aqui nós trazemos uma observação para as palavras do pregador. Preste atenção. As palavras do. Sempre que as escrituras usam a expressão, abre aspas, palavras do ou palavras de, fecha aspas, ela introduz uma reprovação ou uma advertência. Sempre que a Escrituras Sagradas introduz palavras do ou palavras de, ou ela está indicando uma reprovação ou ela está indicando uma advertência. Então, vamos voltar aqui para começarmos a entender essa exegese deste versículo. As palavras do pregador. Nós conhecemos quem é este pregador? A resposta é positiva, sim. Quem está aqui sendo apontado pelo texto é Salomão. Então, as palavras do pregador. Então, nós temos uma advertência para Salomão. É como se o texto bíblico priorizasse agora o leitor a estar em um nível de atenção para escutar, ler, né? O que de fato vai se desenrolar após as palavras do, que ou remete uma reprovação ou remete uma advertência. Como está escrito aqui no slide que eu fiz, o texto bíblico está assim: palavras do pregador, trazendo neste contexto uma advertência, como se Salomão falasse assim, abre aspas, preste atenção, caro leitor, bastante atenção, que agora eu vou falar, fecha aspas. Então, esta advertência que o texto aponta é para as palavras que o pregador vai dizer dentro deste contexto. Neste contexto, Salomão começa a expor em palavras a sua filosofia de vida, sua sabedoria e sua experiência de vida. Você vai ver aqui comigo a experiência de Salomão, né, catalogada em palavras, quando ele trata deste mundo que nós vivemos e todos os seus prazeres. Quem nunca ouviu esta expressão, futilidades das futilidades ou vaidades das vaidades? Pois é, esta expressão foi dita pelo rei Salomão e aqui nós vamos compreender o que de fato isso significa segundo a visão deste escritor.
Meus amados, o segundo ponto de observação, nós tratamos das palavras do, e agora queremos tratar das palavras do pregador de fato. Mostramos essa reprovação e advertência, e agora sabemos que o texto está apontando para uma advertência. Preste atenção, porque é Salomão que vai falar com o leitor neste momento. As palavras do pregador, né, utilizada no hebraico é aí, como você está vendo, a transliteração Kohelet. Esta expressão é dita como Kohelet. Ela é derivada de outro termo que se pronuncia como, você vê a transliteração, e isso aí se lê Lechachel, 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 ok? Que transliterado significa assembleia ou reunião. E ainda pode significar reunir, acumular. E isso aí está apontando, meus queridos, a uma explicação, né, para esses termos, o que Salomão recebeu esse título, né? Porque ele, né, abre aspas, reunia opiniões complexas e conflitantes e separava o certo do errado. O que o texto bíblico de 1 Reis 3, verso 9 diz. Está escrito assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. E este texto é referente à visitação de Deus em sonho a Salomão. E nesse episódio Deus fala para ele: me pede o que queres e eu te dou. E o verso 9 externa o pedido de Salomão. Então faz um apontamento para o pedido dele. E o pedido dele, todos nós sabemos, né, que foi o pedido de sabedoria. O texto é essa referência, né? Ele pede: me dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. E assim o verso bíblico diz que o Senhor o atendeu, fez conforme as suas palavras. E ainda nesse termo, Lehakel, né? Lehakel, pode também indicar que Salomão acumulou, né, muita sabedoria durante a vida. Então isso aí só reforça, evidencia, como eu escrevi, a capacidade que ele recebeu de Deus. O dom de quê? O dom da sabedoria, o dom do discernimento. Este é um aparato geral das palavras do pregador na segunda observação. Já a terceira observação, palavras de um sábio. Eu coloco esta conotação porque aqui nós vamos ver, né, e entender, como vimos no slide anterior, né, quem estava prestes a falar, palavras do, mostrando esta advertência, tem autoridade para tal. Ou seja, esta pessoa, né, tem capacidade para se expressar naquilo que ele vai dizer, pois essa sabedoria que Deus a deu fez parte de muitas e inúmeras reflexões filosóficas do rei Salomão. Em todos os 3 livros de sua autoria, como você conhece, Salomão escreve 3 livros. Esse é Eclesiastes, Cantares de Salomão, e nós temos também de sua autoria o livro de Provérbios, tá bom? Então veja só, o que eu quero enfatizar aqui, que ele tinha sabedoria da tradição judaica, ok? Que esta referência a gente encontra dentro do judaísmo, passado de pai para filho, que acontece até os dias de hoje no judaísmo. Ele também tinha o dom da sabedoria, o dom, né, também do discernimento, certo? Estava sobre ele. Deus entregou ali naquela referência do sonho que eu cito, o capítulo 3 de 1 Reis, o dom da sabedoria e do discernimento.
essas capacidades, querido, eu faço ênfase aqui em dizer que vieram de Deus. Então, tendo em vista esse currículo apresentado, né, nós chegamos à conclusão de que não era qualquer pessoa que iria falar. Além disso, era rei em Jerusalém, portanto, preste atenção nas suas palavras. Salomão tem gabarito para falar, e é bastante interessante, e eu vou ler aqui um comentário que Salomão, ele denota a sua apresentação neste livro. Ele traz a sua apresentação neste livro. Nós começamos a ver, e isso é bastante interessante notar, que no livro, neste livro, livro de Eclesiastes, o rei Salomão se identifica como autor, citando inclusive o nome de seu pai. As palavras do pregador: filho de Davi, rei em Jerusalém. Já o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, também de sua autoria, o rei Salomão não inicia apresentando-se ao leitor, mas parte direto para o conteúdo do livro. Então me acompanhem, porque existe essa diferença desses dois livros. O autor se apresenta, o outro não. Então nós vamos agora entender por que existe essa diferença. O autor se apresenta, no outro livro o autor já se lança de imediato ao conteúdo. Então, a seguinte explicação aqui é o seguinte, meus queridos, que imaginemos que uma banda muito famosa venha tocar em uma determinada cidade, ok? A pergunta que eu faço disso é: seria necessário nós outros conhecermos todos os integrantes desta banda? Ou apenas eles, ao ato de tocarem, já seria suficientemente para todos dessa festa? Um ponto de interrogação que eu faço, porque é o seguinte: se a banda for muito boa, independe do nome dos seus integrantes. Não precisa se falar do nome dos seus integrantes, porque afinal de contas isso é irrelevante. Não precisa dizer o nome para que eles possam tocar uma boa música, ok? Então é mais ou menos assim. Quando o rei Salomão ia a algumas cidades do território de Israel, ele ia como um sábio, de palavras sábias, daquela pessoa que aprendeu aos pés de Davi, seu pai, mediante a tradição que foi passada de pai para filho, e também recebeu iluminação divina poderosa quando Deus pede a ele, e ele pede sabedoria a Deus, nós entendemos que quando Salomão, ao chegar nestas cidades, ou até mesmo no seu palácio, para falar alguma coisa diante do público, do povo, logo ele precisava se apresentar. Ele precisava dizer o que ele disse aqui. Palavras de um pregador: filho de Davi, rei em Jerusalém. Mostrando que, de fato, antes de alguém perguntar se ele poderia falar de tal assunto, ele se identifica neste livro. Porque quando Salomão vem tratar deste livro, ele vem falar sobre assuntos de moral. Então, imediatamente se questiona quem ele é e se tem gabarito para ensinar moral e comportamento ao público. Veja que o livro de Cântico dos Cânticos descreve um relacionamento do Todo-Poderoso com o seu povo, ou o seu povo com o Todo-Poderoso.
não tratando absolutamente de moral, de comportamento, como é o livro de Eclesiastes. Então, por isso que Salomão, no livro de Eclesiastes, ele se identifica. E aqui também está a explicação de por que ao escrever Cantares, ele não se identificou. Ele já partiu para o assunto. Porque lá ele não fala de moral, lá ele não fala de comportamento. E dentro deste livro Eclesiastes, aqui, escrito por Salomão, ele fala de moral e de uma forma muito dura para com as pessoas, né? Nós vamos ver aqui ao longo desse percurso. Então, outra forma de entendermos essa questão é que o rei Salomão, no livro de Eclesiastes, ele nulifica, ele torna nulo os prazeres, as vontades, os desejos deste mundo e diz assim: olha, tudo isso é vaidade, tudo isso é fútil, tudo isso é futilidades. Então, para alguém falar desta forma, deste assunto de moral, precisava ter gabarito. Então, o rei Salomão, ele se identifica, ele descreve dentro do livro de Eclesiastes todas as futilidades do mundo. Assim sendo, as pessoas logo perguntariam: como o Senhor pode falar isso? O Senhor já viveu? O Senhor já experimentou? Você já teve o privilégio para agora estar falando a respeito desta experiência, né? Então, nós estamos diante de um caso em que o rei Salomão, ele se acha no direito e da importância, né, de se identificar, e ele diz: olha, eu sou filho do rei Davi. O rei Davi, o grande rei Davi. Quem não conheceu o rei Davi? 40 anos de puro esplendor, né? Com um reino estabelecido e prosperando. Foi um dos melhores reinados que Israel teve. Conta a história. E aí, eu sou o filho do rei Davi, rei em Jerusalém. Eu sou um mandatário muito poderoso e tenho acesso a todos os prazeres disponíveis. E deste palanque que posso afirmar que tudo neste mundo não passa de futilidades. Essas são as palavras do rei Salomão. Nessa nossa quarta observação, a cidade de Jerusalém, ela é mencionada aqui no texto por Salomão como rei de uma cidade ilustre e famosa por seus homens sábios, né? Salomão tinha a oportunidade de investigar em profundidade os acontecimentos do mundo e suas teorias assim que elas surgissem ou assim que elas surgiam. Tá certo? Então nós entendemos a expressão do primeiro versículo, né? As palavras do pregador, por que ele se identifica. Ele traz a informação ao leitor que neste livro eu vou abordar sobre moral, eu vou abordar sobre comportamento, eu vou tratar sobre prazeres e vou dizer que tudo isso é futilidade das futilidades. Trazendo o paralelo do livro de Cântico dos Cânticos, Salomão, ele traz uma ideia poética, né? Porque quando ele escreve o livro de Cantares, ele estava na sua juventude ainda, ele era jovem, novo, e quando alguém é jovem, novo, está numa fase de alegria, de leveza, e também uma fase onde não tem muitas preocupações com a vida.
E o livro de Eclesiastes, ele está no fim da sua idade, um momento esse de fazer uma reflexão, uma retrospectiva. E aqui Salomão trata de assuntos de conduta moral, de comportamento. Portanto, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Os próximos vídeos que aqui desta série serão lançados nesta plataforma no YouTube, nós vamos entender bem mais as suas palavras. O próximo versículo que nós vamos fazer a exegese é o versículo 2, onde ele vai falar as futilidades das futilidades. Meu muito obrigado, Deus o abençoe poderosamente. Até mais.